eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Oh, Jesus, somente a Tua presença nos sustenta. É somente a Tua graça sobre nós. A graça a qual nós não merecemos, mas que o Senhor se entregou por nós ali na cruz do Calvário. E nós te adoramos e nós te glorificamos nessa noite, Jesus. Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua presença
Senhor, nós somos sustentados pela Tua graça, Jesus. É a Tua graça em nós que nos sustenta, é a Tua graça em nós que nos faz permanecermos de pé, Jesus. E nós Te louvamos e nós Te bendizemos nessa noite, porque somente a Ti é a honra, a glória e o louvor. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre, maravilhosa, maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, Ele tomou o nosso lugar, levou a minha cruz, o sangue dele, Teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, recuperou nosso lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao pau dos homens, é do escudo ao indefeso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Jesus reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, Jesus tomou, levou a minha cruz, Ele levou sobre si as nossas dores, Teu sangue me salvou, a dívida pagou.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Não para nos condenar, mas para que eu e você viéssemos ter vida e vida eterna. Jesus, ele fez uma promessa aos discípulos que ele iria voltar para o Pai, mas ele enviaria o Espírito Santo sobre nós, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o meu, é o seu amigo, igreja. Oh, amigo Espírito Santo de Deus, nós te adoramos essa noite, Espírito Santo. Fortalece as nossas vidas. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor seja o nosso melhor amigo, nosso companheiro, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Porque Jesus, Ele é digno, Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou Meu lugar. Oh, obrigado, Jesus. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a divina pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a divina pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós somos livres em Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua obra. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Adoramos, Jesus. Somente a ti seja a honra, a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos, anjos em querubim estão no seu trono, e uma nuvem de glória, uma nuvem de glória. Anjos e querubins, adora, igreja. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo,
nuvem de glória. Anjos em querubim estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 tu és santo. Deus, nós te abençoamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada família aqui representada. Deus, a Ti nós rendemos a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Meus irmãos, abram aí as suas Bíblias em Atos. Nós começamos algumas meditações em Atos, e na semana passada nós lemos 3 versículos, o versículo de 1 ao 3 do capítulo 1, e nós aprendemos algumas lições. Aprendemos que o fim de todo cristão é o mesmo fim de Cristo, é ser glorificado, ser elevado aos céus, e um dia isso vai acontecer com aqueles que são do Senhor. Quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, e de uma forma ou de outra, assim como o Senhor foi elevado aos céus, todos aqueles que nele crerem, todos aqueles que nele esperarem, aqueles que colocarem nele a sua fé, também serão elevados aos céus e estarão lá na presença do Senhor e viverão para sempre com o Senhor nosso Deus. Nós aprendemos que assim como Jesus foi em tudo dependente, submisso à autoridade, ao poder do Deus Pai Todo-Poderoso, nós também precisamos ser submissos e obedientes ao Pai e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa caminhada aqui na terra, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. E aprendemos também uma terceira lição, que é a ressurreição de Jesus Cristo, a base da fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Mas porque Cristo ressuscitou, então nós temos esperança. Nós podemos acreditar, sim, que independente das circunstâncias, nós vamos glorificar o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Nós vamos permitir que Ele viva em nós e através de nós, e um dia todo o plano de Deus será cumprido cabalmente, literalmente, na vida da sua igreja. E hoje, meus queridos, eu quero ler até o verso de número 11. Nós lemos o verso de 1 a 3 no domingo passado, e hoje vamos ver o verso de número 1 até o número 11. Eu peço aos irmãos que pacientemente acompanhem comigo na sua versão. Eu leio na NVI, que é a versão que eu acho que é mais fácil o entendimento e que não foge do princípio dos textos. Antes eu quero dar boas-vindas a vocês que estão nos visitando. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Que vocês saiam daqui mais parecidos com Jesus. O texto diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito
do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e nem as datas estabelecidas pelo Pai, porque ele estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Que Deus fale conosco. Os irmãos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Amém? Vamos falar assim comigo: fala comigo, Senhor. Amém. Meus irmãos, o verso de número 4 diz que enquanto Jesus comia com eles numa conversa, ele deu a eles ordens. Essa questão de conversar com os discípulos enquanto come, ou comer com os discípulos enquanto conversa, era uma prática comum entre Jesus e os seus discípulos. E foi numa dessas refeições, num desses piqueniques, num momento como esse, em que Jesus disse para eles: olha, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que desça do céu o Espírito Santo e revista vocês com o poder, para que vocês sejam minha testemunha. Durante essa refeição, que acontece em Betânia, ou então acontece no Monte das Oliveiras, porque Lucas termina o seu evangelho dizendo que foi no Monte das Oliveiras, mas aqui em Atos ele diz que foi em Betânia, ou vice-versa. Não há nenhuma contradição. A questão é que Betânia fica ao pé do Monte das Oliveiras. Então é muito provavelmente que hoje Jesus comeu com eles em Betânia, no arraial, um pequeno arraial de Betânia, distância de um dia de caminhada, e depois de comerem, saíram do arraial e foram para o Monte das Oliveiras. Ou possivelmente fizeram um piquenique lá no Monte das Oliveiras, comeram e conversaram, e enquanto eles fizeram essa última refeição, então, foi que Jesus deu-lhes essa ordem de não se ausentar de Jerusalém até que a promessa do Pai fosse cumprida. Que promessa é essa? E Jesus diz: aquela promessa que eu já lhes falei, a promessa do Espírito Santo que há de descer sobre vocês. Lembram? João batizou com água, mas viria alguém que batizaria vocês com o Espírito Santo. Então esse alguém sou eu, e é preciso que vocês aguardem em Jerusalém, e vocês serão lá batizados pelo Espírito Santo, vocês serão revestidos com poder. É claro que os discípulos já haviam ouvido, não somente da parte de Jesus, a respeito da descida do Espírito Santo. Eles conheciam as promessas dos profetas, e principalmente o profeta em que Pedro vai citar lá no capítulo 2, não é? A profecia de Joel: derramarei sobre toda a carne o meu espírito. E é a respeito disso que Jesus está falando, e embora os discípulos soubessem, eu penso que eles não tinham uma compreensão plena, absoluta, eles não tinham ideia da magnitude do que estava para acontecer. Não sabiam como isso se daria. E isso vai acontecer de uma forma marcante, extraordinária, vai acontecer de uma forma única, porque é uma promessa, e a promessa, uma vez cumprida na Bíblia Sagrada, ela não se repete. Ela não se repete. Mas os discípulos não tinham ideia do que ia acontecer.
Eu fico pensando se os discípulos soubessem, se eles tivessem um vislumbre daquele momento em que o poder desceria do alto e eles seriam capacitados para serem testemunhas de Jesus. Uma das coisas que fez com que os discípulos não entendessem muito bem o que Jesus estava falando é que os discípulos estavam meio preocupados, meio atordoados com a situação que estava acontecendo. Lembrem-se vocês que alguns dias atrás eles estavam presos dentro de um cenáculo, dentro de um lugar fechado, com medo de serem reconhecidos pelos soldados romanos. E aqui eles ainda estão nessa pressão, nessa adrenalina, ainda, porque eles ainda são procurados, eles ainda são foragidos da justiça romana. E qual é a acusação? A acusação é de seguirem uma seita que afetava de alguma forma a religião judaica e o domínio de Roma sobre os judeus. Além do mais, tinham sido acusados de violarem o sepulcro e roubar o cadáver de Jesus. Lembram-se disso? Essa era a acusação. E esses apóstolos, esses discípulos estavam com medo. E eles estavam com tanto medo que eles não prestaram muita atenção no que Jesus havia acabado de dizer. E meu querido, eu penso que essa ideia de Jesus de esperar em Jerusalém não soou muito bem aos ouvidos dos apóstolos. Não num primeiro momento. Eles estavam com tanto medo que eles nem prestaram atenção naquilo que Jesus havia acabado de dizer. Jesus disse: a promessa vai se cumprir, basta que vocês esperem por alguns dias em Jerusalém. Mas é muito interessante que eles não levaram o assunto para frente. Eles não perguntaram para Jesus que promessa é essa, eles não perguntaram para Jesus como é que isso se daria, aliás, e a reação dos discípulos foi perguntar para Jesus se Jesus não ia restaurar o reino de Israel. A pergunta que se segue logo à notícia que Jesus, a ordem que Jesus dá é: quando é que o Senhor vai restaurar o poder a Israel? Quando é que o Senhor vai sentar no trono e vai governar Israel? Quando é que o Senhor vai libertar Israel do poder de Roma? Quando é que nós vamos ser uma nação independente? Isso é que afligia o coração deles naquele momento. Mas mais uma vez eles teriam que confiar na palavra de Jesus, sem ter uma noção ainda plena, completa, uma compreensão de um todo daquilo que Jesus estava dizendo. E é muito claro nessa conversa que a preocupação de Jesus é uma e a dos discípulos é outra. O foco de Jesus estava num ponto e os discípulos estavam com foco num outro lugar. O que nós lemos no capítulo 6, foi: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo, é agora, é hoje, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E a resposta de Jesus é uma repreensão leve, sutil, e ele diz: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A pergunta não é um absurdo, porque havia sim a promessa de restituir o reino e a autoridade a Israel. O problema é o foco, o problema é a visão, o problema é que Jesus estava dizendo: não é nesse tempo que haverá restauração do poder a Israel. Não é tempo de Israel, ainda não chegou o tempo de Israel. Isso vai chegar, mas ainda não chegou. O que os discípulos ainda não tinham compreendido é que não é o tempo de Israel, mas é o tempo da igreja. Não é o tempo da restauração de Israel, não é o tempo da edificação de Israel, é o tempo do nascimento da igreja de fato e de verdade, é o tempo da igreja ser capacitada pelo Espírito Santo para que ela possa avançar e ganhar as nações. Os discípulos estão pensando de forma limitada, política ainda, eles estão pensando apenas em Israel, um contexto político, geográfico, mas Jesus está falando de um reino espiritual. E olha que Jesus já vinha falando isso. Em João capítulo
18, verso 36, Jesus já tinha dito: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus e os anjos lutariam e impediriam que os judeus me prendessem. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Os discípulos sabiam disso, mas a visão dos discípulos ainda estava limitada, ainda estava aqui, nesse tempo, ainda estava aqui, no plano terreno. Mas a visão de Jesus, ela é muito mais ampla, ela é muito maior, ela é muito mais importante, muito mais significativa para esse tempo agora, porque nesse tempo agora, o que importa para Jesus é que o plano se complete, e se complete também o número de salvos da igreja. É que o Israel de Deus seja completado pelo número de gentios e judeus salvos, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os discípulos estão querendo a libertação de Israel do poder romano. Jesus quer um povo que alcança as nações, que ganha súdito de todas as regiões do mundo. Percebam isso. Os discípulos, eles estão pensando num reino temporário. Jesus está estabelecendo um governo eterno no coração de homens e de mulheres que recebem como Senhor e como Salvador. Os discípulos, eles estão ainda pensando nas coisas terrenas, enquanto Jesus está pensando nas coisas espirituais, no reino dos céus, que precisa ser estabelecido aqui na terra. E meus irmãos, se Jesus tivesse perguntado para os discípulos, nós temos duas missões agora. Uma é estabelecer a igreja, a outra é devolver o poder a Israel. O que vocês querem? É óbvio, sem sombra de dúvidas, que eles iriam querer restabelecer o poder e o reino a Israel. Mas Jesus não. Os planos de Deus para agora, para esse momento entre a morte e ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, até a segunda volta de Cristo, Deus tem um plano, apenas um plano: a igreja. Esse é o plano de Deus para agora. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Estabelecer o seu reino aqui na terra, e Ele fará isso por meio da sua igreja. Esse é o plano de Deus: espalhar o evangelho do reino, espalhar a boa notícia, o evangelho da salvação a todas as nações. Mas é interessante que os discípulos ainda ficaram com seus olhos fixos enquanto ele subia. E se não chega lá dois anjos, esses dois homens vestidos de branco são dois anjos, que chegaram e disseram: ei, o que vocês estão olhando aí? Esse Jesus que subiu, assim como subiu para descer. Então eles deixaram o Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. Houve um despertamento. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é onde Jesus ordenou, Jerusalém. O nosso lugar é no centro da vontade do Pai. Se os anjos não aparecem, os discípulos estavam lá até agora, olhando, esperando Jesus voltar para cumprir a sua missão. Mas o fato é, meus queridos, que nós aprendemos na nossa primeira lição, que o que Jesus tinha que fazer por meio do seu corpo, Ele fez no seu ministério terreno. Mas o que Jesus tem para fazer agora, Ele faz por meio do seu corpo místico, que é a igreja. A igreja submissa à autoridade do Pai e governada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é que vai continuar o ministério de Jesus. E essa igreja sou eu e é você. São todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passaram a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Então é importante nós compreendermos isso, porque se nós não compreendermos isso, nós ficaremos, assim como os discípulos, nós ficaremos olhando para o alto, nós ficaremos olhando para o ontem, nós ficaremos olhando para o tempo, esperando que as coisas aconteçam, enquanto as coisas só acontecerão na ação, no movimento da igreja submissa à autoridade do Espírito Santo de Deus. E é muito interessante nós observarmos isso, porque o que nós aprendemos aqui nesses textos que nós lemos é que Jesus, ele tem ainda
prazer na comunhão com os seus. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que Jesus não muda. Jesus é o mesmo, exatamente o mesmo, em poder, autoridade, em glória, em caráter. E Jesus ainda é aquele que tem prazer de estar em comunhão com os seus. É aquele que ainda tem prazer de se assentar à mesa e ceiar com os seus. Isso é sinal de comunhão, de intimidade. Isso é sinal de relacionamento, porque foi para isso que nós fomos criados, foi para isso que nós fomos edificados, para que através do nosso relacionamento com a Trindade, o nome de Deus seja glorificado. A igreja existe com um propósito: adorar o seu Criador. Esse é o propósito da igreja. Adorar a Deus, e nós adoramos a Deus por meio da nossa comunhão com Ele, nós adoramos a Deus levando o Evangelho da salvação aos perdidos, nós adoramos a Deus edificando os salvos em Cristo Jesus. É para isso que a igreja existe, e Jesus tem um prazer enorme em estar no meio da sua igreja. Uma das promessas de Jesus em Mateus 28:20 foi: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E uma outra feita em Mateus, no verso 20 do capítulo 18, ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria, ele ali se faria presente. O que Jesus está dizendo é: toda vez que houver um grupinho de cristãos reunidos por causa do meu nome, eu estarei lá no meio deles. Quantos, Jesus? Bastam 2 ou 3 e eu me farei presente. Porque eu tenho prazer na comunhão, eu tenho prazer no diálogo, eu tenho prazer na conversa, eu tenho prazer na intimidade, e tudo que Deus espera de nós, meus queridos, para que o propósito de Deus seja cumprido através da igreja, é que nós vivamos em comunhão. Vivamos em comunhão. Isso não é de agora, isso é desde o Antigo Testamento. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama a sua bênção para sempre. Onde é que Deus derrama a sua bênção? Na comunhão. É na comunhão da igreja, é na nossa comunhão com a Trindade, que nós somos abençoados, que os nossos olhos se abrem, que nós recebemos do Senhor revelação, edificação, poder e autoridade para cumprir a missão que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Meus irmãos, seja por meio de um culto como esse, seja por meio de uma sala de oração, seja por meio de um pequeno grupo, seja por meio de uma visita ou um momento em que tem 2 ou 3 crentes reunidos, comendo uma pizza e falando de coisas agradáveis ao reino dos céus, Jesus está ali presente. Jesus está ali presente. E o que me espanta é que muitas vezes, eu e você, não queremos estar presente. Nós sabemos que Jesus estará lá, mas nós preferimos estar em qualquer outro lugar do que lá onde Jesus está e anseia, deseja a nossa presença. Quantas vezes eu e você deixamos de estar na comunhão dos santos, na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, e muitas vezes sem fazer nada, de bobeira em casa, e não nos apresentamos naquele momento em que Jesus disse que se nós estivéssemos, Ele estaria conosco. A primeira lição, meus queridos, que nós tiramos desse texto, é que Jesus tem prazer em nós. Ele tem prazer em estar conosco. E Ele espera que nós tenhamos prazer em estar com Ele, por meio dos louvores, por meio da palavra, por meio da reunião. Isso não pode ser negligenciado, isso não pode ser desconsiderado por nós, porque isso seria um descaso, isso seria uma afronta à bondade, à generosidade dele em se fazer presente no nosso meio. Em segundo lugar, meus queridos, é que o reino de Deus é espiritual e não material, não terreno, mas espiritual. Ainda que Ele esteja no meio de nós, ainda que Ele atue por meio das coisas naturais, Jesus deixa bem claro para os seus discípulos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Jesus deixa muito claro para que o reino dele seja estendido a todos quantos quiserem, sem acepção de pessoas, sem barreiras, sem fronteiras.
Porque Deus quer que o seu reino cresça, Deus quer que o seu reino se estabeleça. Por isso que Ele deu essa ordem: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o poder do Espírito Santo sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que nós possamos receber o poder capacitador. Para quê? Para que esse poder capacitador? Não é para outra coisa a não ser testemunha. Só isso, pastor? Sim, só isso, nada mais. Nada mais. Pastor, mas e todas as outras coisas que acontecem? São periféricas, são secundárias, porque o propósito, o objetivo de Deus é que nós sejamos um povo capacitado pelo Espírito para testemunhar daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, para testemunhar daquilo que Jesus fez em nós por meio do teu Espírito e da sua palavra, e daquilo que Jesus faz através de nós. É para isso que serve o poder capacitador, é para isso que serve o batismo no Espírito Santo, é para isso que serve o revestimento com poder. Foi para isso que os discípulos tiveram que esperar. Antes de tudo, não há nenhum misticismo em ter que esperar, mas o ter que esperar ali naquele momento é porque Jesus queria o dia de Pentecostes. Ele queria o dia em que tivesse muitos judeus vindo de muitas outras nações, para que o plano fosse perfeito, para que pessoas de outras nações, e eram judeus que viviam em outros lugares, estavam de volta por causa da festa de Pentecostes. E ali então, quando o poder do Espírito Santo descesse, aqueles homens que estavam ali, homens e mulheres, fossem revestidos com o poder e pudessem testemunhar do que Jesus havia feito por nós na cruz do Calvário. E aí, meus queridos, houve alguns sinais, e é interessante que houveram sinais visíveis e audíveis, não é? Línguas como se fossem línguas de fogo, e então elas se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Um som, como se fosse um som de um vento impetuoso, o barulho de um sopro. E foi exatamente o sinal audível que fez com que a multidão se atentasse para aquilo que estava acontecendo. E aí todos se voltaram para aquele lugar. Todos se voltaram para aquele lugar. E se nós queremos, nos dias de hoje, chamar a atenção das multidões para este lugar, precisa ter sinais visíveis e audíveis. É preciso que o testemunho de Jesus seja visto e ouvido por meio de nós, através de nós. Pastor, mas não vai descer língua de fogo, não vai ter som. Não, não vai. Isso é uma promessa cumprida. Já cumpriu, já aconteceu. O que vai acontecer agora é que nós recebemos o mesmo poder do Espírito para sermos testemunhas de Jesus. Pastor, mas nem um sinalzinho, uma curazinha, uma labaredazinha, uma subir, nada, não sei. Isso é com Deus, não é comigo. E se Deus fizer, nós saberemos que é de Deus, porque as coisas de Deus não deixam dúvidas, não deixam confusão. Mas uma coisa eu te garanto: o que Deus espera que o mundo veja na sua igreja é um sinal alto e claro do som do testemunho de Jesus Cristo que sai das nossas bocas, e da visão do testemunho de Jesus Cristo que sai das nossas atitudes, do nosso modo de vida, do nosso caráter, dos nossos feitos nos nossos dias, dia após dia, anunciando Jesus Cristo, onde quer que nós estivermos, com a nossa vida em primeiro lugar, e depois com a nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus para salvar as nações. Há um modo de vida melhor para se viver aqui nessa terra, há uma viva esperança numa vida futura, onde não há sofrimento, onde não há pecado, onde não há dor, onde não há morte, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E essa é uma promessa que, tanto quanto
a promessa do dia de Pentecostes vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós precisamos aprender a terceira lição. É que todas as promessas de Deus têm o cumprimento no tempo de Deus e não no nosso. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. Porque todas as promessas que Deus fez ou já se cumpriram, ou estão se cumprindo agora, ou vão se cumprir. Não tenha dúvida disso. A questão é quando e como. Porque isso é prerrogativa de Deus. Essa é a resposta de Jesus aos seus discípulos. Não compete a vocês saber o dia e o tempo. Isso só compete ao meu Pai. A Ele. Porque Ele é que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é que sabe qual é o dia bom. Como se dará, de forma em que os planos dEle serão eficientemente, eficazmente concluídos na vida da sua igreja. Por isso, meus queridos, não se esqueçam de uma coisa: os planos de Deus, as promessas que Deus tem para a vida da sua igreja, tanto no coletivo quanto no particular, tem um tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo marcado, há tempo determinado, e cabe a nós esperarmos o tempo de Deus. Eu sei que nós somos péssimos nisso. Eu sei que nós não gostamos, eu sei que nós queremos que as coisas aconteçam aqui e agora. Eu sei que a pergunta dos discípulos para Jesus, quando isso vai acontecer, é a minha e a sua pergunta todos os dias. Eram as perguntas dos salmistas. Lembram disso? Quando nós lemos os salmos, nós vemos inúmeras vezes: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E hoje nós fazemos a mesma pergunta, não é? Até quando, Senhor? Ou quando, Senhor? Senhor, está demorando, Senhor. E muitas vezes nós não temos a habilidade, nós não temos a paciência, nós não temos o fruto do Espírito em nós, que nos capacita a aguardarmos, a esperarmos o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. E por isso nós perdemos muito. E eu tenho dito isso aos irmãos, e repito hoje mais uma vez, e vou repetir tantas quantas vezes forem necessárias: tempo bom é o tempo de Deus. Tempo bom é o tempo de Deus. Faça chuva ou faça sol, frio ou calor, dia ou noite, faça fartura ou faça falta, meus irmãos, tempo bom é o tempo de Deus. Lugar bom é o lugar que Deus escolheu para nós. Coisa boa para nós cristãos é estarmos no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus há segurança, há bonança. No centro da vontade de Deus há paz, há alegria, há regozijo, independente das circunstâncias. Pense uma coisa comigo. Pense bem se aqueles discípulos não esperam o tempo que Jesus determinou para esperarem lá em Jerusalém. Imagine se esses discípulos saem do Monte das Oliveiras e digam o seguinte: olha, Jesus já subiu mesmo, não está aqui, e nós vamos sair, vamos antecipar esse negócio. Jesus está lento demais, está devagar demais. Vamos ajudar Jesus com esse negócio. Ao invés de ir para Jerusalém, vamos logo para Judeia, Samaria, para os confins da terra, e vamos botar fogo nesse negócio. Ah, meus irmãos, teriam fracassado, teriam se arrebentado inutilmente, sofreriam inutilmente, sem nenhuma eficácia na sua tentativa de fazer, ainda que seja uma coisa boa mandada por Deus, sem estar debaixo da orientação, da direção, da proteção, dos suprimentos daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, sabe todas as coisas. Como eles teriam sofrido inutilmente, teriam perdido o grande privilégio de experimentar aquilo que de mais extraordinário até agora aconteceu na vida da igreja, que foi o Pentecostes. Teriam perdido a oportunidade de experimentar experiências extraordinárias com o Espírito Santo ao longo da caminhada de Jerusalém até Roma. Jamais teriam sido conhecidos por nós como os apóstolos de Cristo Jesus. Para começar, nós não estaríamos aqui, porque o plano teria falhado, porque os planos de Deus só são bem-sucedidos se seguirem à risca as determinações dele, porque ele é que fez o plano, ele é que sabe como funciona,
Ele é que sabe como dar certo. E meus queridos, a exemplo do que poderia ter acontecido com os discípulos lá naquele dia, acontece conosco nos dias de hoje. Quantas vezes nós perdemos, e perdemos muito, porque nós resolvemos antecipar as coisas, dar uma mãozinha para Deus, nós resolvemos agir por nossa conta, ao invés de buscarmos o Espírito, buscarmos oração, buscarmos a direção do Espírito Santo de Deus, nós simplesmente atropelamos tudo, vamos e fazemos. E depois, quando nós quebramos a cara, quando dá tudo errado, o que nós fazemos? Aí nós voltamos para Jerusalém, vamos orar e pedir a Deus que conserte o que nós fizemos de errado. Aí nós reconhecemos que Deus tem todo o poder e toda a autoridade, Ele sabe o que é bom para nós. Quantas vezes, meus queridos, nós perdemos, e perdemos muito por não esperar o plano de Deus, a vontade de Deus, a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas. Por vezes, nós perdemos porque não esperamos. Por outras vezes, nós perdemos porque não consultamos, não buscamos a orientação de Deus e não fazemos do jeito de Deus, fazemos do nosso Deus. Muitas vezes nós fazemos como Abraão, estão lembrados? Amém? Está demorando demais, Senhor. Eu acho que o Senhor enganou, não é com Sara, é com Agar. E então ele vai dar uma ajudinha para Deus, e os irmãos sabem o fim da história. Os irmãos sabem quanto sofrimento, quanta dor para tanta gente Abraão trouxe por causa da sua falta de paciência, falta de esperar que o plano de Deus se cumpra na vida dele, porque ele tinha dito que ele teria um filho, o filho seria o filho da promessa, o filho seria com Sarai, não seria com Agar e nem com nenhuma outra. Mas Abraão não teve paciência, não esperou, e não ter paciência, não esperar o plano de Deus se cumprir na sua vida, é falta de fé, falta de confiança, é dizer que você não acredita que de fato Deus tem um plano para a sua vida, é dizer que você não acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque se nós cremos de fato que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós esperamos a promessa de Deus, nós ficamos felizes, contentados com a vontade de Deus para a nossa vida, nós não lutamos e nem relutamos contra os planos do Senhor para nós. Não esperar, meus irmãos, em Deus é falta de fé, é falta de confiança. O outro homem na Bíblia Sagrada, conhecido por todos, é Saul. Saul perdeu o reinado, Saul perdeu o trono, porque não esperou em Deus, porque antecipou, quis fazer um sacrifício que não era da sua alçada, que não era da sua prerrogativa. E ele atropelou, ele meteu os pés pelas mãos, ele não esperou o profeta Samuel, e porque ele não esperou, Deus então o puniu, tirando dele a coroa. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós passamos pelo mesmo dilema, quantos negócios ruins, mal feitos nós já fizemos, porque não esperamos um sinal verde de Deus, quantos casamentos ruins têm sobrevivido hoje aos trancos e barrancos, porque não esperou o tempo de Deus, porque não orou, porque não buscou a Deus, simplesmente foi atraído e satisfez os desejos da carne, e simplesmente tomou decisões baseadas no aqui e agora, mas nunca souberam de fato e de verdade, se ele, se ela, é aquele ou aquela, que Deus teria prazer. Meus irmãos, quantas vezes, por não confiar na justiça de Deus, no juízo perfeito de Deus, nós fazemos justiça por conta própria, nós dizemos, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, não é? E nós homens tem esse negócio, não tem? Alguém sopra no nosso ouvido assim, você é homem ou um saco de batata? E você fala, eu sou homem, eu sou macho, e vai lá e resolve. E depois dá tudo errado, porque ser homem, ser macho, é esperar a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Porque ser uma mulher de coragem, é esperar que Deus fale com você, e que você tenha a nítida certeza de que foi Deus que falou, e que foi Deus que mandou fazer, então você vai e faz, e tudo vai bem, porque você está debaixo da vontade, você está debaixo do plano, do projeto que Deus tem para a sua vida, meus irmãos.
É por isso que o salmista diz no Salmo 27:14: espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Na visão do salmista, ser forte e corajoso é aquele que sabe esperar pelo Senhor, é aquele que não vai na sua própria força, no seu próprio braço, na sua própria bravura, mas ele tem a capacidade de se humilhar e de esperar que o Senhor ilumine, que o Senhor abra um sinal verde e diga: vai, meu filho, porque agora eu vou com você. Meus irmãos, isso aqui é ter coragem, isso aqui é ter força. É saber que somente no poder do Espírito de Deus, na iluminação do Espírito de Deus, é que nós somos capazes de realizar coisas em que o nome de Deus será glorificado, em que os planos de Deus serão bem-sucedidos. É somente assim, meus irmãos. Paciência, sabedoria, compreensão, contentamento, é o fruto do Espírito em nós, é o fruto do Espírito de Deus em nós, porque somente no poder do Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, é que nós seremos capazes de fazer o que quer que seja, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu sei que não é fácil. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós temos dificuldades, é de discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que orar e esperar dá para nós, seres humanos, principalmente os que são ativos, a impressão de que nós não estamos fazendo nada. Nós estamos fazendo nada. Enquanto muitas vezes, quando nós simplesmente esperamos no Senhor, é tudo que nós precisamos fazer e nada mais. E nada mais. Esperar no Senhor. Continue lendo os textos que você vai descobrir que esses 120 discípulos e os apóstolos reunidos, eles esperaram por cerca de 10 dias. E enquanto esperavam, oravam, até que a promessa de Deus se cumprisse. Esperar e orar até que a promessa de Deus se cumpra. Como é que eles esperaram? Esperaram fazendo? Não, esperaram esperando, orando, deixando Deus abrir, deixando Deus dar um sinal, deixando Deus ir à frente, meus irmãos. E é interessante que muitas vezes nós negligenciamos tanto, porque nós queremos promessas de Deus se cumpram na nossa vida, mas nós não temos a disposição nem de esperar e muito menos de orar. Orar. E aí nós esperamos que Deus se cumpra nas nossas vidas como? Correndo atrás de dinheiro, construindo, fazendo patrimônio. Nós esperamos Deus cumprir a sua promessa na nossa vida, maratonando séries na Netflix. É ou não é assim? Tem sido assim, sim. E porque tem sido assim, é que as coisas não têm sido nos dias de hoje como foram nos dias de Pentecostes. É porque tem sido assim, é que nós não temos o poder e a autoridade no Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que os apóstolos fizeram, para fazer aquilo que a igreja primitiva fez. Não é porque não tem mais dons, não é porque não tem mais o Espírito Santo de Deus, é porque não tem gente disposta a pagar o preço da oração, da santidade, da consagração, para que os planos de Deus se cumpram nas nossas vidas. A igreja é a mesma, só existe uma igreja de Jesus em todos os tempos e em todos os lugares no universo. Só existe uma, e ela fará aquilo que apraz o Senhor. Ela irá levar o nome de Jesus Cristo até os confins da terra, mas isso só será feito debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus, e para isso é preciso santidade, consagração, disposição de esperar, disposição de fazer quando Ele mandar fazer, meus irmãos. Disposição para ouvir a voz de Deus.
nos consagrarmos, buscarmos a Deus de dia e de noite, mas com um anseio, com um desejo de ver as promessas de Deus cumpridas nas nossas vidas, meus irmãos. Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a igreja dele espalhada pela face da terra. E as promessas do Senhor se cumprem, elas se cumprem de um jeito ou de outro, mas o jeito bom, meus irmãos, é quando nós participamos do cumprimento dessas promessas. Eu sei que Deus vai fazer com que essa igreja seja uma igreja grande, relevante, não apenas para Arcos. A questão é, você faremos parte disso. Você faremos parte disso. Eu e você desceremos do Monte das Oliveiras e caminharemos para Jerusalém e nos manteremos em consagração e oração, para que Deus nos use, para que o plano que Ele tem para a vida dessa igreja se concretize agora, nesse tempo em que eu e você estamos aqui e temos a oportunidade de sermos instrumento nas mãos de Deus. Porque é isso que eu quero para a minha vida, meus irmãos. É isso que eu quero para mim, para a minha família, é isso que eu quero para essa igreja nesse tempo, é que Deus cumpra o que Ele tem para cumprir no tempo dEle, e que eu e você nós possamos fazer parte disso, para que as gerações futuras possam um dia dizer: houve um tempo nessa igreja em que Deus usou homens, mulheres, crianças, velhos. Deus os revestiu com o poder do Espírito Santo, e Arcos foi, se não toda, quase toda, salva por causa do nome de Jesus, porque houve uma igreja disposta a pagar o preço. Houveram cristãos que estavam dispostos a cooperar com Deus, a deixar que Deus cumprisse a sua promessa aqui, agora, nesse tempo. O tempo da igreja é agora. Não é tempo de Israel, não é tempo da China, não é tempo dos Estados Unidos, não é tempo do Brasil, é tempo da igreja, meus irmãos. Esse é o tempo da igreja. Entre a ressurreição de Jesus e até a segunda vinda de Jesus, a coisa mais importante que tem no universo é a igreja. É a igreja, porque é por meio dela que Deus vai cumprir os seus propósitos. Ah, meus irmãos, se nós compreendermos isso, nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Nós vamos experimentar o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Vidas sendo salvas, famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, jovens sendo libertos da promiscuidade, da perdição, das drogas. Vidas sendo salvas, sendo transformadas. E nós temos o privilégio, tão somente o privilégio de dizer: nós somos um instrumento de Deus para essa geração. Qual é a sua expectativa em relação a Deus? Qual é a sua expectativa para esse tempo de vida que Deus te deu nessa terra? Construir casas, carros, coisas que vão ficar e vão se perderem ao longo do tempo? Qual é o seu projeto de vida, meu irmão e minha irmã? Se não for o projeto que Deus tem para você, você está fadado ao fracasso, à dor, ao sofrimento inútil, ao cansaço, à fadiga. E ainda que você esteja desempenhando um ministério, tudo que você vai experimentar é cansaço, fadiga, dor e sofrimento. Porque tempo bom é o tempo de Deus, plano bom é o plano de Deus, jeito bom é o jeito de Deus, lugar bom é o lugar de Deus. É o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que a gente não compreenda num primeiro momento, num primeiro olhar, nós temos que crer, nós precisamos confiar e esperar na bondade do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra, pelo teu Espírito em nós.
E a oração que nós fazemos nessa noite, meu Senhor e meu Deus, faça como o Senhor fez nos dias de Pentecostes, faça como o Senhor fez nos dias da igreja primitiva. Pai, em nome de Jesus, levante homens e mulheres dispostos a testemunhar do nome de Jesus, e se for preciso pagar com a vida para que o nome de Jesus seja glorificado. Uma geração de crentes fiéis que tem prazer, que tem alegria na comunhão com o Senhor, que sabe que esperar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa terra, e agir orientados, guiados pelo Teu Espírito é a nossa força, é o nosso poder. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, nessa igreja, primeira igreja batista em Arcos, e não somente aqui, mas em toda a sua igreja espalhada pela face da terra. Levanta homens, mulheres, jovens, idosos, gente cheia do Teu Espírito, para cumprir a vontade do Senhor, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, testemunhar com a vida, testemunhar com palavras, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, vida abundante, uma vida que vale a pena. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não queremos outra coisa a não ser a ação do Teu Espírito Santo em nós, porque aí tudo vai valer a pena, aí tudo fará sentido, meu Deus. Quanta gente, Pai, vivendo uma vida sem sentido, uma vida de cansaço, de fadiga, Pai, porque não estão vivendo os planos que o Senhor tem para eles. Ajuda-nos, ó Deus querido, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Senhor, ilumina a nossa mente e abre o nosso coração para receber a Sua palavra e deixar com que ela mude o que precisa ser mudado em nós, para que nós possamos viver, ó Deus querido, para a glória do Teu santo e poderoso nome aqui nessa terra. Nós oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus, amém, amém. E ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado, ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, somente a Ti, Jesus, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Oh, 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 poderoso Deus, poderoso Deus.
que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja